Como desmascarar a astúcia do demônio em nossa vida? O demônio utiliza artimanhas para aproximar-se dos filhos de Jesus. A palavra de Deus, através do nosso primeiro Papa São Pedro, na primeira carta capítulo 5, versículo 8 nos diz o seguinte: sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como o leão que ruge, buscando a quem devorar. O diabo é mais perigoso em sua astúcia do que em sua fúria. Nós precisamos estar muito atentos com respeito a ele, porque ele é mais perigoso em suas ciladas do que em sua força. Ainda é mais perigoso quando trabalha em surdina do que quando nos enfrenta cara a cara. Luta diária. O tempo em que vivemos é muito difícil. É um tempo de lutas que estão fora do alcance humano. Não há armas no mundo criada por homens nem mulheres que possam destruir a fúria do demônio, somente as armas espirituais, ou seja, os dons do Espírito Santo. Estamos vivendo um tempo de batalha muito grande, e o inimigo de Deus tenta nos destruir de todas as formas, mas quando temos o Espírito Santo em nós, o inimigo é impedido de tomar controle da nossa personalidade. O demônio utiliza artimanhas para aproximar-se dos filhos de Jesus. A palavra de Deus, através do nosso primeiro Papa São Pedro, na primeira carta 5,8 nos diz o seguinte: sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como o leão que ruge, buscando a quem devorar. O diabo é mais perigoso em sua astúcia do que em sua fúria. Nós precisamos estar muito atentos com respeito a ele, porque ele é mais perigoso em suas ciladas do que em sua força. Ainda é mais perigoso quando trabalha em surdina do que quando nos enfrenta cara a cara. Como desmascarar a astúcia do demônio em nossa vida? Foto ilustrativa, AMR Image by Gary Images. Luta diária. O tempo em que vivemos é muito difícil. É um tempo de lutas que estão fora do alcance humano. Não há armas no mundo criada por homens nem mulheres que possam destruir a fúria do demônio, somente as armas espirituais, ou seja, os dons do Espírito Santo. Estamos vivendo um tempo de batalha muito grande, e o inimigo de Deus tenta nos destruir de todas as formas, mas quando temos o Espírito Santo em nós, o inimigo é impedido de tomar controle da nossa personalidade. São Paulo nos ensina: não sabeis, vós sois o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Nós somos morada e templo vivo da habitação do Espírito. É Ele que nos dá a força para vencer toda a sedução e todas as trapaças do inimigo. Ainda assim ele tenta destruir os nossos relacionamentos, nossa família e bagunçar a nossa vida, pois seu alvo é destruir o homem desde Adão e Eva. O inimigo sabe que é só dessa maneira que ele pode ferir o coração de Deus, porque a palavra vem confirmar isso: eu vim para que não se perca nenhum dos meus. O demônio utiliza artimanhas para aproximar-se dos filhos de Jesus. A palavra de Deus, através do nosso primeiro Papa São Pedro, na primeira carta 5,8 nos diz o seguinte: sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como o leão que ruge, buscando a quem devorar. O diabo é mais perigoso em sua astúcia do que em sua fúria. Nós precisamos estar muito atentos com respeito a ele, porque ele é mais perigoso em suas ciladas do que em sua força. Ainda é mais perigoso quando trabalha em surdina do que quando nos enfrenta cara a cara. Como desmascarar a astúcia do demônio em nossa vida? Foto ilustrativa, AMR Image by Gary Images. Luta diária. O tempo em que vivemos é muito difícil. É um tempo de lutas que estão fora do alcance humano. Não há armas no mundo criada por homens nem mulheres que possam destruir a fúria do demônio, somente as armas espirituais, ou seja, os dons do Espírito Santo. Estamos vivendo um tempo de batalha muito grande, e o inimigo de Deus tenta nos destruir de todas as formas, mas quando temos o Espírito Santo em nós, o inimigo é impedido de tomar controle da nossa personalidade. São Paulo nos ensina: não sabeis, vós sois o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Nós somos morada e templo vivo da habitação do Espírito.
É Ele que nos dá a força para vencer toda a sedução e todas as trapaças do inimigo. Ainda assim ele tenta destruir os nossos relacionamentos, nossa família e bagunçar a nossa vida, pois seu alvo é destruir o homem desde Adão e Eva. O inimigo sabe que é só dessa maneira que ele pode ferir o coração de Deus, porque a palavra vem confirmar isso: eu vim para que não se perca nenhum dos meus. Vencendo o demônio. Deus não quer a perdição de ninguém, por isso temos de lutar contra as ciladas do demônio, resistir a elas e conhecer suas estratégias. Para muitas pessoas, o demônio não existe, e manter essa imagem é a principal arma dele para esconder sua verdadeira identidade e continuar agindo sem sofrer nenhuma espécie de oposição. O inimigo é um ser astuto, inteligente e perverso. Em muitos filmes que vemos, em todas as espécies de mídias, a imagem com a qual ele nos é apresentado retrata uma criatura com chifres, rabos, olhar feroz, dentes grandes e uma aparência horrível, que jamais alguém vai querer conviver com ele. O demônio, no entanto, é enganador, e nunca irá se mostrar dessa maneira ou revelar a sua verdadeira face. Se aparecesse assim para cada um de nós, seria muito fácil identificá-lo, mas ele vai sempre se mostrar com uma aparência atrativa e muito sedutora para nos destruir. Ele não usa de meios drásticos, mas de sutilezas, já que sua arma principal é a astúcia. Como sabemos, ele é enganador, astuto e falso. Temos de desmascará-lo e inibir sua atuação, pois se somos de Jesus estamos libertos, verdadeiramente pelo seu sangue, por sua paixão, morte e ressurreição na cruz, podemos vencer o inimigo. Porque ele já é derrotado, Jesus já o derrotou na cruz, e a vitória de Cristo é a nossa vitória. A vitória de Jesus Cristo. Temos de afirmar a vitória de Jesus, porque o demônio não gosta de quem toma posse da vitória de Cristo, por isso ele tenta, de todas as maneiras, destruir a nossa vida pelo desânimo, pelo medo e comodismo, pela insegurança, preguiça e por tantas armas que são peculiares na ação cotidiana do inimigo contra os filhos de Deus. O demônio utiliza artimanhas para aproximar-se dos filhos de Jesus. A palavra de Deus, através do nosso primeiro Papa São Pedro, na primeira carta 5,8 nos diz o seguinte: sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como o leão que ruge, buscando a quem devorar. O diabo é mais perigoso em sua astúcia do que em sua fúria. Nós precisamos estar muito atentos com respeito a ele, porque ele é mais perigoso em suas ciladas do que em sua força. Ainda é mais perigoso quando trabalha em surdina do que quando nos enfrenta cara a cara. Como desmascarar a astúcia do demônio em nossa vida? Foto ilustrativa, AMR Image by Gary Images. Luta diária. O tempo em que vivemos é muito difícil. É um tempo de lutas que estão fora do alcance humano. Não há armas no mundo criada por homens nem mulheres que possam destruir a fúria do demônio, somente as armas espirituais, ou seja, os dons do Espírito Santo. Estamos vivendo um tempo de batalha muito grande, e o inimigo de Deus tenta nos destruir de todas as formas, mas quando temos o Espírito Santo em nós, o inimigo é impedido de tomar controle da nossa personalidade. São Paulo nos ensina: não sabeis, vós sois o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Nós somos morada e templo vivo da habitação do Espírito. É Ele que nos dá a força para vencer toda a sedução e todas as trapaças do inimigo. Ainda assim ele tenta destruir os nossos relacionamentos, nossa família e bagunçar a nossa vida, pois seu alvo é destruir o homem desde Adão e Eva. O inimigo sabe que é só dessa maneira que ele pode ferir o coração de Deus, porque a palavra vem confirmar isso: eu vim para que não se perca nenhum dos meus. Vencendo o demônio. Deus não quer a perdição de ninguém, por isso temos de lutar contra as ciladas do demônio, resistir a elas e conhecer suas estratégias. Para muitas pessoas, o demônio não existe, e manter essa imagem é a principal arma dele para esconder sua verdadeira identidade e continuar agindo sem sofrer nenhuma espécie de oposição. O inimigo é um ser astuto, inteligente e perverso. Em muitos filmes que vemos, em todas as espécies de mídias, a imagem com a qual ele nos é apresentado retrata uma criatura com chifres, rabos, olhar feroz,
dentes grandes e uma aparência horrível, que jamais alguém vai querer conviver com ele. O demônio, no entanto, é enganador, e nunca irá se mostrar dessa maneira ou revelar a sua verdadeira face. Se aparecesse assim para cada um de nós, seria muito fácil identificá-lo, mas ele vai sempre se mostrar com uma aparência atrativa e muito sedutora para nos destruir. Ele não usa de meios drásticos, mas de sutilezas, já que sua arma principal é a astúcia. Como sabemos, ele é enganador, astuto e falso. Temos de desmascará-lo e inibir sua atuação, pois se somos de Jesus estamos libertos, verdadeiramente pelo seu sangue. Por sua paixão, morte e ressurreição na cruz, podemos vencer o inimigo, porque ele já é derrotado, Jesus já o derrotou na cruz, e a vitória de Cristo é a nossa vitória. Leia mais. A força do rosário no processo de cura e libertação? Nessa guerra, o tentador é o nosso grande inimigo. Não se acostume com a desordem que o inimigo lhe oferece. Quais são os inimigos do cristão no caminho à santidade? A vitória de Jesus Cristo. Temos de afirmar a vitória de Jesus, porque o demônio não gosta de quem toma posse da vitória de Cristo, por isso ele tenta, de todas as maneiras, destruir a nossa vida pelo desânimo, pelo medo e comodismo, pela insegurança, preguiça e por tantas armas que são peculiares na ação cotidiana do inimigo contra os filhos de Deus. O demônio não gosta daqueles que têm força, daqueles que lutam, que superam obstáculos e vencem barreiras. Portanto, para vencê-lo e desmascará-lo, precisamos orar e ficar atentos. Vigiar. Precisamos vigiar, porque somos fracos e incapazes, e essa luta é desonesta, pois não vemos o inimigo, não sabemos por onde ele irá atacar e em qual momento irá invadir a nossa vida, o nosso ser e a nossa história. Por isso, precisamos estar muito atentos e não deixar brechas. A força que nos foi dada, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reveste-nos da armadura de Deus para estarmos preparados para essa batalha. Ao fim dessa nossa reflexão, convido você a proclamar Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 20. Eu oro com essa palavra todos os dias e em vários momentos, porque sei que se não estivermos revestidos da armadura de Deus, cairemos e não suportaremos tudo aquilo que precisamos passar para lutar e fazer mostrar a presença do Deus vivo. Irone Spuldaro. Irone Spuldaro é membro do CAI, Comissão de Ação Evangelizadora, da Diocese de Guarapuava.